para a gente poder começar aqui a nossa primeira palestra, eu queria convidar ele que atua como curador e facilitador na aplicação de tendências e foresights, transformando sinais emergentes em estratégias concretas para marcas. Há mais de 6 anos aplica IA de forma prática para empoderar processos criativos e culturais. Além disso, é um amigo e um grande, uma pessoa que contribui muito para esse nosso ecossistema do e-commerce brasileiro. Por favor, Camilo Barros, que é o CBO Future Design do Instituto Tomorrow. Por favor. Bom dia. E aí, Juninho? Bom dia. Tudo bem? Bem-vindo, Camilo. Tudo bom? Bem-vindo. Como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo, Camilo. Obrigado, querido. Obrigado. Bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou fazer uma viagem aqui com vocês sobre por que a gente precisa olhar para a China. Se a gente vai começar nosso dia olhando sobre o futuro do varejo, olhando como todas essas tecnologias têm, de alguma forma, impactado, né, os nossos negócios, e a gente entender um pouquinho como é que as coisas estão acontecendo. Mas por que, né, que a gente tem que olhar para a China? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos. Bom, já fui brilhantemente apresentado aqui, mas acho que hoje aqui meu papel como conselheiro do E-Commerce Brasil e estar atento a tudo isso e poder trazer para vocês o que a gente tem feito, como a gente tem construído essa jornada, é o que é mais interessante para a gente poder falar aqui. Esse material que vocês vão ver aqui comigo, ele é um extrato de uma apresentação que eu levo mais ou menos umas 3 horas e meia, calma, eu não vou fazer isso aqui com vocês, mas depois, no final de tudo aqui da nossa jornada, que vai ser bem resumida, bem ali um voo de drone, que nem tem um aí voando sobre as nossas cabeças aqui, e vocês vão poder baixar esse material completo. E aí, as 3 horas de conteúdo ali vão estar disponíveis para vocês. Mas isso é fruto de um projeto que a gente iniciou o ano passado, quando no Instituto For Tomorrow a gente desenhou o mapa do futuro do varejo. E a hora que a gente olha o mapa do futuro do varejo, a gente vê a entrada das tecnologias e como as tecnologias aceleram e mudam a nossa indústria. Do outro lado, a gente também tem ali um olhar sobre a Creator Economy, esse mercado de influência e tudo. E no mapa deles, quando a gente coloca a tecnologia e a gente acelera, o que a gente começa a ver é que esses 2 mapas começam a se cruzar. O mapa do varejo, o mapa da Creator Economy, e eles começam a criar uma nova indústria. E é interessante a gente olhar para isso, porque se a gente olhar friamente, a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a gente juntou ali os maiores especialistas em varejo, em Creator Economy e em China, para entender como é que isso está sendo aplicado e como é que a gente pode trazer isso para a nossa jornada no dia a dia, né? Então, o nosso olhar aqui sobre China, ele é um olhar que a gente foi buscar, esse olhar, a partir do início desse projeto, e ele tem a ideia justamente da gente conseguir olhar o que a China está fazendo 5 anos à frente, 4 anos à frente, a gente não sabe quanto tempo à frente ali, mas à frente, e que a gente pode aprender e trazer para os nossos negócios aqui. A gente fez uma jornada à China, esse material é fruto dessa jornada, onde a gente visitou empresas, mas mais do que a gente visitar empresas, a gente sentou na mesa com essas empresas justamente para a gente poder entender como é que eles estavam fazendo, o que eles estavam acontecendo. Então, foi um grupo de especialistas, a gente passou por uma jornada na China, que ela tem um roteiro proposital para isso acontecer, e é esse roteiro que eu vou fazer aqui com vocês, não cidade a cidade, mas para a gente poder entender a lógica. E para a gente poder entender a lógica da China, a gente precisa entender a China na base dela, a China histórica. Por que a China tem um plano, né? A gente vai falar dele aqui hoje. E aí eu já faço aqui um disclaimer, principalmente no Brasil que a gente vive, ou no mundo que a gente vive hoje, que eu não tenho aqui nenhuma orientação política, não estou aqui para defender nenhuma modelo de governo, e eu acho que isso foi uma primeira coisa que eu aprendi sobre a China, que tudo que eu aprendi da China dentro de geopolítica estava errado, né? Principalmente quando a gente fala que essa orientação, né, do comunismo e do capitalismo, onde a gente tem um olhar sobre o comunismo
um outro olhar sobre o capitalismo. E quando a gente vai para a China, é praticamente o mesmo olhar. Praticamente a mesma coisa. A gente está, talvez, no país mais comunista do mundo, que é também o país mais capitalista do mundo. Então, a gente vai entender por que isso acontece, depois a gente vai entender como as coisas estão mudando em termos de fronteira, logística, como a tecnologia vem sendo desenvolvida e como a China prepara isso para exportar ela para o mundo e, através de Shanghai, ter essa internacionalização das coisas e como isso vai acontecer. Eu, obviamente, não vou ter tempo aqui de detalhar tanta coisa aqui para vocês, mas tem ali no material um pouquinho de tudo isso, né, de como é que a gente olha para cada uma dessas cidades e a importância dessas cidades. E aí um convite que eu faço a vocês é que toda hora que vocês encontrarem algo interessante nesse material, olhe para cá, olhe para o nosso Brasil, para a nossa região e encontre as similaridades para isso poder acontecer. E aí eu já começo respondendo uma pergunta que tem sido feita bastante para a gente aqui, que é, tá, mas qual é a próxima China? A próxima China é a própria China. E a gente vai ver isso aqui hoje. A China hoje se coloca num momento de competitividade muito difícil da gente alcançar. Muito difícil da gente ter, e a gente vê, né, as disputas comerciais, as disputas governamentais passando ali por tudo isso. Então vamos entender aonde isso tudo impacta e como isso tudo impacta, se o clicker aqui me ajudar. Foi. E aí vem o começo dessa história, que é qual o segredo a gente tem para contar aqui. Obviamente tem tanta coisa para a gente falar e começar já desvendando o segredo, mas a gente historicamente vê a China como a fábrica do mundo, né? A China produz muito, tudo é em escala. E a China precisou, nesse plano, se reinventar. E essa reinvenção da China passa pelo ponto de que ela continua sendo a fábrica do mundo, mas de uma maneira mais inteligente. E ela usa a inovação para isso. Uma inovação de maneira bastante consistente e bastante integrada. O plano da China é que tenha um propósito único, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, a hora que a gente entrar e se aprofundar. Então, qual é esse plano, né? Hoje, para definir a China, né, tem um termo que é utilizado na economia, em todos os estudos ali, que é o China Speed, que é a velocidade da China, né? Como é que a China tem feito as coisas e em qual velocidade. A primeira coisa que a gente consegue fazer uma analogia entre o Ocidente, aqui, nós, e o Oriente, onde está a China, é que aqui, a hora que a gente fala de inovação, normalmente nasce de uma ação empreendedora do mercado privado, né? Raramente isso vem de um investimento do governo, tem ali os polos, tem ali as leis de fomento e tudo, mas o que a gente vê na China é isso tudo sendo muito orquestrado. A gente tem um start feito pelo governo, ali, um plano básico iniciado, e a partir dali um desenvolvimento onde nós, quando a gente se coloca como consumidores também, como cidadãos, a gente também entra nesse plano com o nosso papel. O que faz com que essa velocidade da China seja muito maior do que a nossa velocidade. A China desenvolve coisas hoje muito mais rápido do que a gente. Enquanto a gente está na prancheta, pensando como vai ser, a China está realizando. Essa foto aqui mostra Shanghai em 30 anos. A gente, para chegar num metrô, a gente leva quantos, né? Os mesmos 30. Então, imagina como é transformar uma cidade. Isso, de novo, não é uma questão política ou não. É uma questão de propósito, né? Se a gente quer puxar essa aceleração, ela precisa ser acelerado. E tem um método para isso. Esse método se chama o Plano Quinquenal da China, que é ter um plano, é seguir esse plano. E a gente está entrando no 15º Plano Quinquenal. São planos de 5 anos. A gente está super acostumado a responder essa pergunta quando perguntam para a nossa empresa ou quando perguntam para a gente, né? O que você vai fazer daqui 5 anos? A resposta aqui está muito clara. No 15º plano, ou seja, 14 já passaram, e todos os KPIs foram alcançados ou superados. Nenhuma OKR, nenhum KPI ficou para trás dentro desse plano. Isso é obstinação para resultado, né? Planejei, eu vou ter que cumprir isso de alguma forma. Isso vem
desde 53, mas talvez o plano mais audacioso foi passar ali pelo tempo da pandemia, que foi exatamente o 14º plano, que se encerrou agora, no final do ano. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, que é o Pandemia até 2025 e o que começa agora. O que a gente vê? A gente vê a China buscando uma autossuficiência, dependendo menos do mercado internacional, dependendo menos de ser o maior importador do mundo, também sendo ali o exportador nesse lado, mas de ter isso como modelo de mercado e não como uma necessidade de sobrevivência. Olhar para a economia verde, né? A gente tem a China talvez com o olhar de que é o país que mais polui no mundo, porque se ele é o que mais produz no mundo, ele é o único país do mundo que bate as suas metas de sustentabilidade e até 2060 a China estará equalizada em carbono. Todas as metas medianas até ali foram alcançadas. Eu não vou detalhar tudo ali, mas todos mostram a superação dessas metas. E o que a gente vê agora, entrando no 15º ano, no plano quinquenal, é que a gente passa a ser uma civilização orientada por dados, né? A importância dos dados, de tudo que a gente também questiona muito quando a gente olha para a China, o poder dos dados como uma moeda para eles ali, e a busca da soberania tecnológica. Ou seja, ali eu estava buscando não depender de ninguém. Aqui eu não preciso, efetivamente, de ninguém. Eu produzo tudo aquilo que eu preciso, eu desenvolvo tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso de nenhuma tecnologia, de nenhum país do mundo para fazer aquilo que eu preciso fazer dentro do meu plano. E isso aqui inclui inteligência artificial. Essa é a pergunta que eu mais respondo, né? Eu venho trabalhando com inteligência artificial, eu brinco um pouco além da média da população aqui no Brasil, e todo mundo me pergunta, como é que está a China na corrida da inteligência artificial? Porque a gente não vê a China na corrida. A gente vê, né, o Gemini, Estados Unidos, a gente vê o ChatGPT, Estados Unidos, a gente vê a Europa desenvolvendo a legislação que regula, mas a China não aparece. De vez em quando aparece ali o DeepSeek, Grok, de alguma forma ali que tem um olhar chinês, mas é porque eles não estão olhando para o produto, eles estão olhando para a tecnologia. E a tecnologia de inteligência artificial da China, ela é de longe a mais estruturada do mundo e ela é de longe a mais econômica do mundo. Também a hora que a gente fala não só de ser uma economia verde ali nesse contexto, mas também de esse cuidado, porque a gente vai precisar cada vez mais trabalhar dados, minerar dados e acelerar isso. E, obviamente, isso quer dizer alguma coisa para o mundo, né? Que a gente vai ter uma IA generativa chinesa soberana, que a indústria autônoma 5.0 vai ser guiada por robótica e automação, as cidades inteligentes e neutras em carbono, e vocês vão ver como as cidades são importantes nesse plano aqui, e que a gente precisa inverter a lógica da logística e a forma que a gente atua com logística. E isso tudo está acontecendo, e se a gente pegar um avião aqui e for para lá agora, a gente vai ter uma dificuldade ali para passar o Oriente Médio no dia de hoje, infelizmente, mas chegando lá, a gente vai ver isso acontecendo em tempo real. E, obviamente, nada disso acontece por acaso, que foi o começo do meu papo aqui com vocês, porque a gente vê um sistema muito orquestrado que passa pelo governo, que passa pelas empresas, né, pelo poder público e passa pelos cidadãos. Quando a gente acha alguma coisa esquisita e a gente pergunta para a população chinesa, eles estão tão alinhados com o propósito que você parece ser o esquisito para eles. Então, isso a gente vê como todo mundo está em busca de uma mesma coisa da construção desse país. E esse país hoje, ele está baseado nas grandes plataformas, né? E aí é onde chego aqui no core da nossa história aqui, que é eles conseguiram desenvolver um sistema onde tudo da nossa vida acontece dentro de uma plataforma, de maneira integrada, de maneira sem frição, de uma maneira onde tudo parece muito simples, né? Quem aqui precisou entrar no GovBR nos últimos 3 dias e se lamenta, né? Porque é um desafio gigantesco.
Aqui a gente não precisa integrar, fazer checagem, tirar foto. Está tudo ali acontecendo, tem sistema de segurança. Eu marco o meu médico, eu faço a consulta com o meu médico, eu recebo a receita e o remédio através do Super App. Super App, nesse caso aqui que a gente está falando da China, não é um app grandão cheio de funcionalidades. É um app integrado com tudo, é o tecido social, é como as coisas acontecem ali. E isso, hoje, é papel do poder público. É a Tencent que promove o maior super app da China ali, onde tudo acontece, né? Hoje o WeChat é onde você se comunica, é onde você faz todas as transações, é onde você paga, é onde você marca o médico, como eu falei, e é onde você, pequeno, médio, varejista, vai estar digitalizado para entrar nesse jogo. Porque você sozinho não consegue participar dessa briga, mas eu te dou condição de estar dentro dessa plataforma de uma maneira bastante sem frição, para que isso tudo aconteça de maneira bastante acelerada. Tem um ponto aqui, meu tempo é curto, eu não vou poder entrar em tantos detalhes aqui com vocês, mas a gente teve uma experiência sobre multa de trânsito, né? E você está usando lá o Waze chinês, eu vou falar assim para a gente poder ter o entendimento do que é. Você toma a multa ela é avisada no teu Waze e ela é cobrada através do teu Waze e está tudo certo. A gente segue o jogo e vamos em frente. Ou seja, todos os sistemas integrados ali para que as coisas não parem, né? Não tenham frição dentro dessa construção. Uma outra plataforma que é importante aqui no nosso contexto, a gente olhar, é o Alibaba. O Alibaba ele foi criado há muito pouco tempo atrás, né? Quando a gente fala ali, Jack Ma criou em 1999 o Alibaba, um cientista de dados, e ele transforma o e-commerce global. Né? A gente está aqui discutindo o e-commerce, os marketplaces e tudo, e a gente vê o Alibaba ali fazendo, a partir dessa construção de dados, dessa construção de tecnologia, aquilo que vem sendo o futuro desse mercado. E aí tem uma frase muito legal que eu gosto aqui do Jack Ma, que é, lá atrás, essa frase não é de agora, mas quando ele perguntavam se ele queria ser a Amazon da China, ele fala, não, eu quero ser o que vem depois da Amazon. Então esse é um plano de futuro, é o plano que você não quer se igualar a ninguém, você quer ser melhor do que o mercado está te proporcionando, né? E o que a gente vê hoje, quando a gente olha para o Alibaba, não é uma plataforma somente de varejo, uma plataforma de e-commerce. A gente vê um sistema totalmente integrado, que é, sim, a maior plataforma de e-commerce global, mas que tem logística inteligente, que tem um sistema de armazenamento de dados dentro desse plano de soberania tecnológica, é o mais eficiente que tem, e isso tudo baseado numa palavrinha que, quando a gente fala de tecnologia, ou duas palavrinhas, que quando fala hoje em tecnologia, a gente está esquecendo, que é utilizar ética e responsabilidade. Então, tudo aqui está sendo pensado, tudo aqui está sendo desenvolvido, mas tudo aqui está sendo respeitado dentro desse plano, dentro dessa construção para onde a gente está olhando. Outro player que a gente olha dentro dessa plataforma, e aí eu estou fazendo os players aqui rapidamente para vocês entenderem o papel que eles vão ter na hora que a gente olhar para o plano como um todo. A ByteDance é a dona do TikTok aqui para a gente, né? E a ByteDance, a gente tem esse olhar muito, né, de ser uma plataforma de entretenimento e tudo, mas ela é uma empresa de inteligência artificial disfarçada de mídia. Né? Essa é a definição que eles mesmos se dão para a plataforma. Né? E aí, quais são os conceitos que levam a gente a olhar para ela dentro disso que ela se coloca? O Shoptainment, que é a gente ter o varejo como um lugar de entretenimento. O Content Commerce, né, a história da gente produzir conteúdo que se transforma em uma transação. O uso de inteligência artificial criativa. Um exemplo super rápido aqui, né, o CapCut, que a gente usa ali para fazer vídeo e rápido, é da ByteDance, né, está dentro ali da plataforma. E ela está desenvolvendo ali todo o sistema de inteligência artificial conversacional para isso poder ser mais orientado e com menos frição dentro dessa construção. Do outro lado, a gente tem o Kuaishou. O Kuaishou é o dono do Kawaii. A gente vai ter o Kawaii por aqui hoje também, em algumas conversas. Né? O Brasil, a gente tem ainda um olhar
que a gente deixa o Kauai num segundo plano, mas aqui nesse plano ele tem um papel super importante, porque ele é a plataforma que faz a integração nacional, ou seja, que traz a regionalidade para fazer parte desse jogo. Antes a gente olhava pelas plataformas, e aqui acontece muito isso, né, da gente precisar vir a São Paulo para a gente desenvolver algum negócio, ou um grande centro. O que o Kauai vem fazendo na China e que vem fazendo no Brasil, e a gente não está vendo ele fazer isso no Brasil, é olhar para a regionalidade. Aqui no Brasil, a plataforma mais utilizada pelas populações ribeirinhas é o Kauai. E a gente esquece disso. A população que utiliza nos rincões do Brasil ali, utiliza a plataforma social, está olhando para o Kauai muito mais do que a gente, orientado aqui nos nossos negócios, naquilo que a gente está fazendo. E isso aconteceu na China, e eles começaram, então, a tornar cada pessoa visível e valorizada na China. E começaram a integrar diversos negócios, onde não é raro na China você estar andando e encontrar, no meio de uma estrada, alguém ao lado da sua plantação, ao lado da sua cultura, ali no interior da China, fazendo uma live e vendendo, através daquela live, que uma daquelas outras plataformas vai passar e recolher, vai entregar, e a gente vai receber morangos da China aqui no Brasil. E ele está vendendo na cidade dele, gerando riqueza, na cidade dele, gerando varejo, comércio, consumo, na cidade dele. E aí a gente vê também o Kauai ajudando muito no desenvolvimento desses conteúdos, nessa valorização. Aqui tem o João, é um brasileiro que trabalha no Kauai, e que ele traz essa visão de esperança para a gente, que o Brasil tem tudo para fazer isso. Basta fazer, né? Basta a gente sair do nosso ponto de inércia, do nosso ponto de discutir mais do que fazer, e a partir dali fazer essa construção. E aí, fechando aqui a história das plataformas, mas não ainda nosso papo aqui, um resuminho super rápido para vocês de como cada uma dessas empresas está integrada ao tal do plano. Lá o plano 15º, 14º, né? Olha como tinha lá o pilar que o plano traz, e do outro lado a gente tem o que cada uma dessas empresas está fazendo para esse plano ser de sucesso. Ah, mas não é um plano de governo? Por que eles que estão fazendo? Porque eles fazem parte desse plano, eles fazem parte desse desenvolvimento ali. No material vocês vão poder se aprofundar muito sobre isso, mas o que a gente pode trazer para cá, né? O Super App, como uma visão de país, a gente já é early adopter, a gente já está o país mais conectado no WhatsApp, né? A gente já usa isso, a gente está em todas as redes sociais, a gente tem mais de 5 redes sociais ativas. Por que a gente não usa esse potencial todo para transformar nossos negócios, para transformar a nossa indústria, né? Tem povo no mundo mais criativo do que o brasileiro, se conteúdo é uma das principais ferramentas para a gente utilizar, para a gente desenvolver. E dados, né? A gente está desenvolvendo polos tecnológicos aqui no uso de IA e dados. Depois a gente vai ver que tem a China por trás disso, mas ter isso como também política pública. Ou seja, a gente tem todas as condições ali para a gente poder também sair nessa corrida, né? E talvez liderar essa corrida do lado de cá do mundo. Eu vou aproveitar meus últimos minutinhos aqui para passar um pouquinho sobre cada uma desses pontos aqui, começando pela nova economia do conteúdo, que impacta bastante quando a gente fala do futuro do varejo, porque, como eu falei lá no começo para vocês, a gente, com a economia do conteúdo, a gente transforma o que é o varejo hoje, e ele é o motor dessa nova economia, dessa evolução que a gente vai ter aqui para frente. Então, quando a gente olha para essa produção de conteúdo, o que a gente vê, na verdade, é isso. Que o influenciador que a gente via lá atrás, ele está virando vendedor. A gente está caminhando do influenciador para o criador de conteúdo, para o seller. Ele passa a vender. Isso aqui é um lugar que a gente visitou na China, que é um shopping center que, por desinteresse da população local, isso virou uma estrutura física gigante, abandonada. O governo perguntou quem quer operar, eu financio para você, e uma agência de creators, né, uma agência de talentos, assumiu a operação desse shopping center e criou em cada uma das lojas uma estrutura de live commerce.
Então, são lojas, não são estúdios. São lojas onde a venda é feita ali e todo o processo pós-clique é feito a partir dali. Então, assim, a gente não está num estúdio, não está contratando alguém. Isso está acontecendo ali como loja. Isso aqui, por exemplo, são produtos regionais. Ali é um freezer que está sendo vendido, o produto vai sair dali e vai ser entregue em horas, minutos, dentro desse processo, dentro dessa construção. Esse shopping ficou bastante famoso aqui no Brasil por uma matéria do Estadão, há alguns anos atrás, que era o shopping fantasma, o shopping das lives e tudo, só que hoje ele é o phygital. Ele aumentou o consumo das pessoas que vão até lá para visitar o shopping. Você pode comprar fisicamente, mas você tem também ali esse desenvolvimento de todo o processo digital. Essa aqui é uma plataforma que não está aqui no Brasil, né, que é o Little Red Book, é uma plataforma chinesa e que ela mostra que a gente precisa mudar um pouco da lógica daquilo que a gente faz hoje em termos de conteúdo. Primeiro que a gente está recebendo uma nova geração onde os valores são muito fortes, né? É uma geração que não compra de qualquer um, ela compra de quem tem alinhamento de valores com ela. Então não adianta você falar eu sou verde e não sou. Ela precisa dessa autenticidade e ela não tolera publicidade. Então, as marcas, todo mundo que entra dentro dessa plataforma precisa entrar na conversa, precisa pertencer a essa comunidade. E aqui é muito engraçado, porque a gente teve um papo com o head de expansão dessa plataforma, e eu aqui na minha inocência falei, quando você chega ao Brasil? Ele falou, não faço a mínima ideia. Eu falei, mas você não é o head de expansão? Ele falou assim, eu vou expandir na China. E eu falei, mas você não vai para fora? Ele falou, eu tenho 300 milhões de usuários hoje. 300 milhões já é bastante para a gente, né? Mas o meu target é 1,4 bi. Então, eu vou crescer por aqui ainda, vou olhar por aqui, né? Então, esse é o mercado que a China proporciona ali. E o que a gente vê, a partir dessa construção do conteúdo, é ter uma criação distribuída, conversão em tempo real, né? Tudo leva à venda, e um ciclo de dados que orienta esse processo como um todo dentro dessa construção. Para isso, é importante também a gente entender que a Creator Economy muda, né? Lembra que eu falei lá atrás sobre a mudança da Creator Economy, a aceleração dentro do plano ali de futuro, que ela muda também, e a gente muda um pouco da lógica desse mercado de creators, né? Ele passa a ser um empreendedor, ele passa a depender muito de dados dentro dessa construção de dados, né, do que a gente entende hoje. Não é só um cara criativo, ele precisa ser uma empresa dentro disso, e a gente vê essa evolução, né? Que a gente sai lá daquele criador, estrela, que é o grande nome, que a gente contrata, paga um cachê, e a gente chega nessa geração 3.0, que são vendedores. Na China, hoje, eles são pagos, inclusive, 100% por GMV. Eles são pagos por aquilo que eles vendem dentro e hoje tem muita ferramenta de dado, muita ferramenta que pode trazer esse olhar de conversão para tudo isso. Então, no futuro, né, toda marca vai ser uma plataforma, se esse é o futuro que a gente está olhando aqui, e todo criador passa a ser uma empresa, com toda a responsabilidade ali que uma empresa tem, né? Então, o futuro da influência, a gente tem outro potencial gigantesco aqui no Brasil, o segundo país do mundo na Creator Economy, em termos de volume de criadores e volume de transações. Então, a gente tem esse potencial para fazer. O que a gente precisa é usar da forma mais correta. A gente tem o maior mercado de afiliados do mundo aqui no Brasil. Então, a gente tem todas as ferramentas. O que a gente precisa é o plano para usar essas ferramentas e construir de uma maneira mais correta do que a gente tem feito, né? Então, a hora que a gente olha para esse novo varejo, ele passa a ser um varejo inteligente. Então, a hora que a gente olha lá para o cara que criou o maior e-commerce do mundo hoje, na verdade, olha o tanto de coisa que tem por trás, né? A gente tem uma ferramenta robusta de dados e IA para varejo, a gente tem uma logística inteligente que entrega em 24 horas para 90% da China, né? Para quem olha o mapa da China aí sabe o tamanho e a dificuldade que a gente está falando sobre isso. E a gente tem todas as plataformas de social integradas com esse varejo, gerando essa venda constante ali, essa construção do que a gente está trazendo. Isso aqui é o que eu comentei com vocês, né? A gente põe todo mundo no jogo, né? A hora que a gente traz as plataformas integradas, a gente traz essa possibilidade de que toda a população seja visível
dentro desse processo. Então, o cara está fazendo uma live na plantação de abacaxi dele e ele tem uma sacolinha aqui, ó, que ele está vendendo a plantação de abacaxi dele, o que ele está produzindo. E ele não vai sair dali, ele não vai parar de produzir. Ele não gastou para contratar alguém para vender, porque a autenticidade também é muito importante. A gente vê a China mudando, meu tempo está acabando, mas a gente vê a China mudando aqui, a Shein, né, que já foi acusada aí de toda a poluição global por conta do fast fashion. A gente vê ela trazendo dados como ferramenta de inteligência nessa construção de tudo que ela tem feito ali. Hoje, a Shein abriu fábricas no mundo inteiro e ela produz, muitas vezes, a partir de uma tendência que está acontecendo da prancheta ao mercado em 7 dias, né, a partir do desenvolvimento ali do que ela tem. Hoje ela consegue produzir a partir da demanda, a partir do dado que chega para ela e entregar com velocidade, o que vai colocando isso dentro do jogo, de uma maneira mais ativa aqui dentro dessa construção. A gente tem as ferramentas, né, a Tencent lá atrás, integrando e trazendo isso para o pequeno varejista, ou seja, eu não tenho capacidade de investir em política de dados e tudo. Espera aí que eu te dou. Então, esses aparelhinhos que substituem o checkout nas lojas, eles conseguem ser uma fonte de dados, onde, por exemplo, uma padaria na China, uma micro padaria na China, consegue entender qual é o horário de maior consumo dela e orientar a produção somente para aquele horário ou um determinado produto. Então, ela faz com que essa inclusão seja verdadeira e aconteça ali de maneira valiosa ali para todo mundo. O que a gente vê é que a gente olha para o mercado de lives aqui no Brasil, a gente está vendo muito da câmera para frente, mas a gente não está vendo que para isso acontecer precisa também ter todo esse processo de integração do lado de trás, né? Ter essa hora que eu vendo, pós-clique, eu tenho que entregar, eu preciso entender o valor de cada produto, como eu trabalho o sortimento, né? Não é só saber fazer live, que é a forma que a gente está utilizando. E isso tudo muda por conta desse novo consumidor chinês, que também evoluiu ao longo do tempo, né? Hoje ele é digital first, né? Ele está conectado ali, ele quer conveniência e ele valoriza essa velocidade, porém, ele quer essa autenticidade. A gente traz aqui nesse estudo, para a gente finalizar, um pouco sobre essa corrida da IA, mas basicamente o que a gente vê é a China trazendo a IA como base de tudo isso, como sendo um tecido por baixo de tudo isso. Nada disso vai existir sem a inteligência artificial. E aí o que ela fez foi, a gente não viu, mas ela foi desenvolvendo a inteligência artificial e o resultado disso é que hoje ela tem um mercado de inteligência artificial, que é um mercado que, inclusive, transaciona dados na Bolsa de Valores, né? Hoje você tem uma Bolsa de Dados na China, estabelecida por esse plano de governo, e que orienta o mercado de dados à melhor utilização desses dados, né? O governo é dono desse dado e ele coloca isso a mercado e a gente traz, então, alguns achados dentro desse estudo, que eu vou deixar para vocês mergulharem um pouco, até porque eles têm bastante explicação ali dentro dessa construção, mas o que vocês vão ver é que isso tudo está muito integrado, tudo está muito orientado por aquele plano e pelo desenvolvimento das empresas, sobretudo quem tem poder de varejo, quem tem poder de consumo, né, empresas e população, que faz com que isso possa acelerar. E o que a gente mais busca aqui é entender se a gente pode participar dessa briga, se a gente pode participar dessa corrida. E o que a gente vê é que a gente tem todas as condições do mundo para ser um país que vai seguir essa mesma orientação. Obviamente, a gente tem lá na base um problema, né, que é um problema que é o lado político dessa história, né? A gente não tem uma orientação única, muito pelo contrário, e isso, obviamente, vem prejudicando muito essa evolução. Aqui tem um pouquinho desse mergulho aí na Bolsa de Dados, ali, como é que isso tudo acontece lá na China, que eu não vou detalhar isso para vocês, que vai orientar também como é que isso tudo sai da China e vem aqui. E aí, para vocês terem um novo conceito também, a China está estabelecendo a nova rota da seda, né, a histórica rota da seda, a forma com que os produtos, os insumos eram orientados para o mundo ali, é como os dados, como a tecnologia
e o digital sai da China e orienta o mundo como um todo. E aí a gente olha aqui para o Brasil, né, que eu falei que tem uma integração aqui com o Brasil, é que a gente vê todos os portos brasileiros hoje, na sua grande maioria, são operados por empresas chinesas. A gente está vendo os maiores data centers do Brasil sendo implantados, né? A gente viu agora, segunda-feira da semana passada, vetaram esse projeto ali, mas a implantação do maior data center do Brasil, de uma empresa chinesa, todo o cabeamento submarino de dados do Brasil é financiado por uma empresa chinesa. Então, a gente está vendo o quanto a China está participando dessa integração global e como é que essa expansão da China passa em não só ter essa soberania, mas como ela, de alguma forma, consegue se estabelecer em outros mercados para que isso também possa ser puxado no arrasto dessa economia chinesa, né? Finalizando aqui, falei rápido para poder trazer todo esse conteúdo para vocês, mas o E-Commerce Brasil está muito engajado nesse propósito de trazer para vocês tudo que a gente vem mergulhando lá. Então, esse projeto continua. Eu queria convidar vocês, eu vou deixar aqui um framework também para vocês aplicarem no negócio de vocês aqui. É super simples, é só responder as perguntas ali, mas eu queria finalizar aqui convidando vocês para estarem conosco nas próximas jornadas, né? A gente vai de novo para a China para ver a evolução disso tudo aqui, como é que isso tudo vem desenvolvendo e como é que a gente pode aplicar. Se eu conseguir chegar aqui no slide, está aqui. Então, convidar vocês a estarem conosco na nossa próxima jornada. A próxima é em outubro, então dá tempo ali da gente se planejar para isso. E é uma construção muito de mergulho mesmo dentro do ecossistema para a gente poder entender. E deixar para vocês, então, como prometido, todo esse material, o material que eu falo é extenso, é longo, mas que a gente tem ali muito insumo, muita base para a gente poder ler com calma e aplicar isso dentro dos nossos negócios. Queria agradecer a atenção de vocês e espero poder contribuir um pouco para que vocês saiam daqui com mais do que chegaram. Salve de palmas para Camilo. Camilo, obrigado mais uma vez. Camilo, uma pergunta aqui, rápido, para a gente não quero estar... Obrigado. Nós temos nosso tempo já aqui estourado, mas eu acho que é importante. Na tua visão, o que vem a curto prazo para o Brasil? Qual o impacto disso tudo? Porque a gente está falando de um mundo novo, quando a gente compara as duas realidades. E o que está vindo a curto espaço de tempo? O que a gente pode esperar para os próximos dias, meses? Cara, eu acho que já está acontecendo, né? A gente tem a entrada dessas plataformas chinesas já acontecendo aqui no Brasil. Eles sofrem muito para entrar, né? A gente tem algumas empresas que são parceiras nossas nesse projeto ali, que fazem o onboard dessas empresas. É tudo muito diferente para eles em termos de estrutura, né? A Kita, que a gente está vendo aí no mercado, demorou mais de 2 anos para iniciar a operação e essa semana o CEO já falou que, cara, como é difícil entrar no Brasil, como é difícil operar no Brasil, inclusive os próprios concorrentes travando a evolução deles e tal. Eu acho que, assim, num curto prazo, a gente tem todas as ferramentas, né? Então, a gente tem as plataformas aqui que pode ser um bom benchmark. A gente tem, olhando para o varejo, cara, olha onde a gente está, olha o que a gente promove em termos de ecossistema do varejo. Então, a gente tem o varejo mais potente do sul global aqui, olhando para o lado do ocidente. A gente tem a adoção de tecnologias e plataformas de uma maneira muito clara, é juntar tudo isso e ter um plano único. O que acontece é que o nosso plano é muito interferido pela política, seja a política econômica, seja o olhar só governamental. Então, assim, o curto prazo, eu acho que é resolver o cenário político de alguma forma ou fazer com que ele interfira menos dentro dessa evolução. As ferramentas estão aqui já. Senhoras e senhores, Camilo Barros. Obrigado, pessoal. Obrigado.